Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Gideone Brandão. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer ao meu amigo pastor Fábio Pereira, que me convidou para estar tratando sobre esse tema tão importante. O tema de hoje é desafios missionários em campos pequenos ou em pequenos campos. E eu gostaria de compartilhar com você, nessa oportunidade, um pouco da experiência que, por graça de Deus, eu tive ao trabalhar em um campo missionário, um campo desafiador, campo de assoviante, que estive trabalhando por alguns anos. A princípio, eu estava atuando como missionário local daquele campo. Desde muito cedo eu me envolvi na obra missionária. Tive a oportunidade de fazer o PROMIF, que é um projeto Missões de Férias, um projeto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lago da Pedra. E pela primeira vez eu fiz em Parnarama, inclusive na época estava sendo o núcleo ali, estava sendo coordenado pelo pastor Fábio. E dali em diante eu me envolvi bastante na obra missionária. Depois fui reconhecido como missionário local daquele campo e alguns anos depois fui reconhecido também pela SEMADEMA, a Secretaria de Missões do nosso estado, Secretaria Estadual de Missões das Assembleias de Deus. E eu trabalhei também por alguns anos ali no campo de assoviante, reconhecido, sendo mantido em parceria com a Secretaria de Missões do nosso estado. E eu gostaria de, nesta oportunidade, chamar a sua atenção para alguns desafios que nós podemos encontrar em pequenos campos, desafios missionários em pequenos campos. O primeiro desafio que eu quero frisar é o desafio dos recursos. No campo missionário, um campo pequeno, uma das grandes dificuldades é os recursos financeiros, por as pessoas serem pessoas humildes, pessoas que muitas vezes trabalham na roça, trabalham da quebra de coco e outros serviços simples, e as pessoas têm poucos recursos. A maioria dos irmãos trazem os seus dízimos, as suas ofertas para a casa de Deus em legumes, em outras coisas, por falta de recursos financeiros. E isso leva o campo a ter o seu desafio, porque nós sabemos que quando se faz a obra de Deus, é necessário que tenha os recursos. Por exemplo, quem trabalha em um campo missionário pequeno, um campo desafiador, talvez ele não consiga ter aí à sua disposição som, equipamento de som adequado, não tenha como meios de transportes adequados, entre outros, material para se trabalhar, por exemplo, com crianças, porque, diga-se de passagem, todo campo missionário, geralmente, ele inicia com o trabalho de crianças. Eu tive a oportunidade de trabalhar ali no povoado Marajá, que é um dos povoados do campo de assoviante, onde só tinha uma família crente no início. E a gente iniciou um trabalho com as crianças ali naquele povoado, e a partir daquelas crianças a gente foi conseguindo ganhar algumas pessoas, alguns pais daquelas crianças, e conseguir levar eles para ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de frisar é a questão dos recursos. Muitas vezes a gente é impedido de fazer muitas coisas por conta dos recursos, por falta de recursos para se trabalhar. Mas o que eu fazia? E eu trago aqui essa experiência para você que me ouve. Eu procurava fazer parcerias com igrejas maiores. Igreja, por exemplo, a igreja de Caxias, que sempre estava nos ajudando. A gente convidava pessoas para ir. A igreja sempre também fazia, ou por algumas vezes fez,
alguns trabalhos de assistência social, não é, retiros, e tudo isso ajudava a gente na realização daquela obra. O segundo ponto que eu quero frisar é a questão da cultura principalmente, como eu estou tratando da minha experiência no campo de Assoviante, a cultura quilombola, que na verdade as pessoas elas vivem muito apegadas às suas crendices, às suas culturas, aos seus costumes, não é? Então, uma das coisas que dificultava muito o entendimento ou o recebimento da palavra de Deus por meio deles era a questão das suas crenças. As pessoas eram muito apegadas àquilo que elas acreditavam, aquilo que eles ouviram de seus pais. E a respeito disso, eu inclusive, quando fiz a minha monografia para o curso de teologia, eu trabalhei esse tema, não é? Evangelização de remanescentes de quilombos. Eu fiz uma análise baseada nesse tema e busquei algumas experiências de outros missionários e de outras pessoas com vasta experiência no campo missionário. Entrevistei alguns pastores, alguns missionários, e eu tenho este conteúdo escrito, não é? Que na verdade foi a minha monografia. E outra coisa, para concluir aqui o nosso vídeo, é a questão da batalha espiritual. No campo de Assoviante, eu tive a oportunidade de, por muitas vezes, ver pessoas possessas, pessoas realmente possuídas pelo inimigo. E eu, com meu pai, que na época era o pastor do campo, tivemos aí muitas experiências nesse sentido, de estar em casa, às vezes meia-noite, chegar alguém chamando a gente para orar por uma pessoa endemoniada, não é? E assim, há uma batalha muito grande, uma batalha espiritual nesse sentido. As pessoas oprimidas pelo inimigo, pessoas escravizadas pelo inimigo. E somente a graça de Deus para alcançar aquelas pessoas. Então, eu queria só pontuar aqui, para concluir este vídeo, esses desafios, não é? Aqui eu estou falando de forma bem sucinta, mas na verdade eu teria muito mais para falar, para compartilhar com vocês, e quem sabe em outro vídeo a gente pode tratar mais sobre essas experiências que eu tive em um campo missionário pequeno, não é? O tema aqui que estamos tratando, os desafios missionários em pequenos campos. Então, o primeiro que eu frisei, a questão dos recursos. Segundo, a cultura, as crenças das pessoas, a incredulidade, a idolatria, a feitiçaria, essas coisas que as pessoas são muito apegadas. Então, para que elas recebam o evangelho, o missionário ele precisa ter muita sabedoria, muita graça de Deus, muita estratégia. E por último, a questão da batalha espiritual. É outro grande desafio em um campo missionário, pequeno. As pessoas muitas vezes são oprimidas pelo inimigo e vivem aí uma vida totalmente entregue ao inimigo, pessoas que fazem pacto com os demônios, e somente mesmo a autoridade do nome de Cristo, a graça de Cristo na vida da pessoa é que pode assim estar alcançando aquela pessoa para Cristo. Então que Deus venha te abençoar, e eu deixo aqui esta palavra, esta experiência que eu vivi no campo missionário. Eu quero agora pedir que você que me assiste nesse momento se inscreva no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube e eu peço que você faça a sua inscrição, inscreva-se no meu canal, dê lá o seu like, ative o sino para as notificações. Sempre nós estamos postando vídeos todas as semanas e compartilhando experiências, levando a mensagem do Evangelho de Cristo. Faça isso em nome de Jesus. Nos siga também no Instagram, Gideone
Brandão, e no Facebook também Gideone Brandão. Você pode estar aí nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus abençoe, muito obrigado, meu amigo pastor Fábio. Deus continue lhe abençoando grandemente.